Novamente, boa noite a todos. Convido os amados irmãos a abrirem as Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 6 ao versículo 19. Evangelho de João 17, do 6 ao 19. Vamos ler a palavra de Deus. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, graças damos, Senhor, por esta noite. Mais uma vez, Senhor Deus, podemos abrir a Tua palavra livremente. E quão bom, Senhor Deus, é poder fazer isso. Queremos agradecer ao Senhor pela liberdade que temos de abri-la livremente. Senhor, diante disso, nos ajuda a estudarmos ela agora. Com Teu Espírito, trabalha no nosso coração e na nossa mente, nos dá, Senhor Deus, discernimento, inteligência e sabedoria, para compreendermos, Senhor Deus, a Tua palavra. Diante, Senhor Deus, das nossas limitações, nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos sair daqui edificados. Agradecidos assim, pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de João, onde nós estamos estudando sobre a oração sacerdotal. Estamos já há duas mensagens na oração sacerdotal. Primeira dessa série, nós falamos sobre o versículo 1 do capítulo 17, onde Jesus fala sobre a hora. Foi nossa primeira mensagem. E nós vimos que essa hora era a concretização de todo o plano de Deus, de todo o plano salvífico. Era aquilo que envolvia não só a sua morte, mas a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua coroação. E tudo o que aquilo representa para nós. Mas, no nosso segundo momento, vimos Jesus orando por si mesmo. E quando Jesus estava orando por si mesmo, ali do versículo 1 até o versículo 5, Jesus fala sobre a autoridade que foi dada a ele sobre toda a terra. E essa autoridade que foi dada a ele
foi dada para ele conceder a vida eterna a todos aqueles que crescem nele. Então, o propósito de Deus ter dado autoridade a Jesus sobre toda a carne era para ele poder conceder vida a esta carne que tinha sido perdida por causa do pecado de Adão. E assim sendo, Jesus concluindo esta obra, o Pai seria glorificado e o Filho seria glorificado no Pai. E ambos promovendo essa glorificação mútua, né? Assim como o versículo 5 nos ensinou. Então, nesse contexto geral dessa oração sacerdotal, Jesus percorre esse caminho. Primeiramente, olha para o céu, Senhor, chegou o momento de concluir tudo. Ora por ele. Mas, num segundo momento, Jesus começa a orar pelos seus discípulos. E é nessa sessão que nós estaremos agora a estudar. Jesus intercede especificamente por seus discípulos. E a oração de Jesus reflete duas coisas principais. Um cuidado profundo e constante pelo aquele que o Pai tinha dado a ele. Lembre-se que quando Jesus está lá no capítulo 10 de João, falando sobre o bom pastor, Jesus diz que as ovelhas são dadas a ele por Deus, mas que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus aqui remonta um profundo cuidado pastoral por aqueles seus discípulos, que depois de alguns momentos, e aí, mais uma vez retomando o contexto, nós estamos no último momento de Jesus com seus discípulos. Nós estamos ali na quinta-feira, véspera de Jesus ser preso e morto. É o contexto imediato que nós estamos aqui. E aí, Jesus está profundamente preocupado também, como pastor, aos seus discípulos, que ficariam sozinhos. E além disso, além de Jesus orar por eles, mas também ora pela missão que eles teriam, ficando aqui. E é muito significativo dizer que Jesus já tinha consciência do que os discípulos fariam após a sua ascensão. Ou seja, Jesus ora porque eles ficariam no mundo sozinhos, mas Jesus ora para que o Senhor ajudasse eles na continuidade da missão que Jesus iniciou. E aí, quando nós olhamos a grande comissão, a gente entende isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Então, Jesus começa a orar por estes que enfrentariam essa realidade. A realidade de estar agora cumprindo a missão sem o seu mestre, mas tendo que cumprir essa missão. Assim sendo, meus irmãos, em cima dessas duas bases, do cuidado profundo do Senhor Jesus com os seus discípulos, as suas ovelhas, ao que o Pai o confiou, e também Jesus orando para que aqueles discípulos pudessem cumprir a sua missão, é que nós entramos aí no versículo 6 em diante. Tá certo? Versículo 6 em diante, abramos aí nossas Bíblias, importante que possamos estar sempre com a Bíblia aberta. O Senhor Jesus começa dizendo assim: manifestei o teu nome aos homens que me destes no mundo. Interessante que quando Jesus fala manifestei o nome, significa revelar a natureza e o caráter de Deus de forma pessoal e relacional. E aqui, meus amados, mora a grande diferença do nosso Deus para os deuses que estão aí no mundo. Veja, manifestei o teu nome. Jesus está dando uma declaração falando que ele fez conhecido Deus diante dos homens. Quando nós falamos sobre Deus, e talvez para nós fique mais claro porque nós realmente conhecemos esse Deus. Mas quando nós falamos a palavra Deus para o mundo, isso parece ser algo abstrato. E até mesmo no mundo daquela época, Deus de fato era algo abstrato. E se tinha uma característica dos deuses daquela época, era que eles não se comunicavam com os homens.
E aqui nós temos a realidade de Jesus dizendo: manifestei o teu nome entre os homens que me deste no mundo. Apresentando aqui a pessoalidade e o caráter relacional deste Deus. Lembra que quando Jesus está falando com os seus discípulos no capítulo 14 de João, qual era a perspectiva de Filipe em relação a isso? Lembram? Filipe disse assim: mostra-nos o Pai. Miramos aí a nossa Bíblia para João 14, 9. Diante daquela realidade, daquele discurso, Filipe chega para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, não é? Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha só como é interessante isso aqui. Aquela ideia ontológica de Deus, aquela ideia daquele Deus distante, do Deus grego que era aquele Deus distante, aquela perspectiva inclusive platônica de que Deus e homem são coisas que não coexistem. Mas aqui Jesus diz, é aquele, o Deus Pai, inclusive que a toda a religião judaica cria, você está vendo Ele aqui. Então quando Jesus diz, manifestei o teu nome entre os homens, de fato, Jesus aqui estava de maneira pessoal. E olha como é maravilhoso. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus, não é? Mas Deus é tão misericordioso e tão bondoso que Ele fez agora ser visto. Através de quem? Através da pessoa de Jesus. Mas além disso, Deus é tão maravilhoso que Ele não simplesmente se revelou no sentido de podermos conhecê-lo, mas também de podermos se relacionar com Ele. Além de uma revelação pessoal dos discípulos poderem ver Jesus e poder ver Deus através de Jesus, não era simplesmente uma visualização fria e estática, assim como o mundo pagão tem das suas imagens, mas era um tipo de conhecimento relacional. A comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito na vida daqueles discípulos ali. E aqueles discípulos intimamente viveram isso. E meus amados irmãos, hoje nós vivemos essa realidade. Nós podemos hoje desfrutar dessa comunhão perfeita. E é por isso que é tão importante compreendermos Deus quem Ele é. Ontem no concílio, eu fiz essa pergunta lá. Existia numas declarações de fé, que Deus era um Deus pessoal. Eu disse, explique para mim o que seria esse Deus pessoal. Porque para mim isso é de veras importância. Porque, meus amados, Deus, Ele é uma pessoa na qual nós podemos nos relacionar. Que nós podemos conversar. Que nós podemos chegar lá. E quão maravilhoso nosso irmão João Paulo. Ele é aquele Deus do Salmo 139. Que conhece os meus pensamentos, sonda as profundezas do meu coração. É este Deus que nós podemos nos relacionar. Então ele, além de ser um Deus pessoal, e agora podemos conhecer Jesus não só na história, mas através do que a Bíblia nos relata quem Ele é, nós também podemos nos relacionar com Ele. E é por isso que Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens que tu me destes neste mundo. Versículo 7 do capítulo 17 de João. Aí Jesus enfatiza a realidade desse conhecimento, dizendo, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Jesus não apenas transmitiu informações,
Jesus não apenas ensinou e deixou conhecer, mas Jesus também viveu entre eles, mostrando quem é este Deus. Com características em que, inclusive na teologia, nós estudamos aqueles atributos comunicáveis de Deus: amor, humildade, bondade, longanimidade. Aqueles discípulos puderam viver e não só se relacionar, mas também conhecer intimamente esses atributos de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Quando Paulo escreve para os Colossenses, inclusive combatendo, a heresia gnóstica, o apóstolo Paulo quis deixar bem claro que o Deus invisível se tornou visível. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ou seja, o invisível, aquilo que nós conhecíamos só pela perspectiva ontológica, aquilo que tinha sido revelado através de revelações e outras coisas, agora nós podemos ver e contemplar, e João diz isso, nós podemos contemplar e ver com os nossos próprios olhos, a saber, o verbo da vida. Hebreus também fala sobre isso no capítulo 1, versículo 3, dizendo: Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E João capítulo 1, versículo 14 também diz isso, que o verbo habita entre os homens, para que os homens pudessem conhecer a glória dele. Entendamos glória, meus irmãos, não como aquela perspectiva fantasiosa do que seria a glória, mas a perspectiva de realmente conhecer Deus nos seus atributos, para que os homens pudessem emitir uma opinião correta de quem era este Deus, mas agora de maneira muito pessoal e clara e visível na pessoa do Senhor Jesus. E é por isso que Jesus diz: agora eles conhecem, eles agora não só conhecem a pessoalidade desse Deus maravilhoso, eles não só podem reconhecer no sentido relacional, mas eles conseguem conviver com isso. Eles conseguem sentir isso. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. E a partir daí, Jesus disse: estes que agora me conhecem dessa forma, Pai, é por eles que eu rogo. Versículo 9. Versículo 9 do Evangelho de João. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, versículo 10 aí. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Preste atenção. Jesus disse que eu não rogo pelo mundo. Quando nós estamos falando mundo aqui, importante, no livro de João, a ideia de mundo tem a ver com a parte negativa, tá certo? Inclusive eu trouxe alguns versículos aqui. Toda vida que a palavra cosmo, inclusive, é trazida no livro de João, que significa mundo, tem essa perspectiva da aversão ao Senhor Jesus e a Deus. Veja aí, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. No capítulo 7, Jesus fala isso para os seus irmãos. Quando seus irmãos estão querendo que ele se exponha. Ele disse assim, não pode o mundo odiar-vos, a eles, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito que as suas obras são más. Jesus João começa iniciando falando sobre o mundo, que o mundo rejeitou o seu Criador, e que os judeus também rejeitaram o seu Criador. Depois Jesus, de maneira enfática, diz que o mundo odiava ele, mas Jesus também disse que o mundo nos odiaria. Capítulo 15, versículo 18 e 19. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.
Se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria o que era seu. Como todavia eu não sou do mundo, pelo contrário eu vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Então no Evangelho de João, nós percebemos claramente que há um antagonismo aí. Entre os que são de Deus, as ovelhas que Deus envia para Jesus e o mundo. E a opressão direta do mundo em relação. E é por isso que Jesus vai orar por eles. Porque Jesus já entende a opressão que esse mundo faria sobre os discípulos. Porque se o mundo odiou a ele, também odiaria os seus discípulos. Meus amados irmãos, é muito significante essa oração do Senhor Jesus, porque quando nós avançamos um pouco na história da igreja, nós vemos o quanto o mundo odiou os cristãos. Nós vamos ver o quantos eles foram odiados. Mas os mais belos testemunhos que nós temos da história da era cristã, por incrível que pareça, são daquela época. Onde aqueles homens sofreram até a morte. E isso não foi pesar para a maioria deles. Isso foi o quê? Glória para eles. Eu já contei algumas vezes isso aqui. Historiadores relatam que era de estranheza a forma que os cristãos morriam nas arenas. Porque os outros corriam apavorados dentro da arena. E como é que os cristãos morriam dentro da arena? Cantando salmos e hinos. Que testemunho, E aí, quando nós visualizamos isso, quando Jesus ora por estas pessoas, será que Jesus estava orando para que eles não sofressem? Não. Jesus estava orando para que eles resistissem até o fim. Para que eles não apostatassem da fé. Para que eles não negassem a fé. E a oração de Jesus é respondida, certamente, na história da igreja. Versículo 10, veja, a proteção contra o mundo é o objeto da oração de Jesus. Mas Jesus diz uma informação interessante aqui no verso 10. Ele diz, ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E essa frase agora, e neles eu sou glorificado. Jesus afirma sobre a unidade entre ele e o Pai, e que essa mesma unidade que existia entre ele e o Pai, era o que preservaria a vida dos discípulos, pelo fato de que os discípulos estariam nele. É uma unidade perfeita. Sabe quem é que deixa isso bem claro? Da unidade perfeita em que nós temos com Cristo e consequentemente temos com Deus? Apóstolo Paulo, abre aí a nossa Bíblia aí para Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas quem é que vive? Mas é Cristo que vive em mim. Veja o quanto é semelhante ao que nós estávamos falando. Jesus falando que o quê? E neles eu sou glorificado. Meus amados, nós somos um com Cristo. Hoje nós somos um com Cristo. E é por isso que no início da igreja, ali no início da igreja primitiva, começaram a chamar aqueles discípulos de Jesus de cristãos. Que significa pequenos cristos. Ou seja, era aquela identificação perfeita de que o mestre foi, mas ficou a representação dele aqui. E veja o tamanho dessa responsabilidade que nós temos. Paulo diz, não sou eu que vivo, mas é quem que vive? É Cristo que vive em mim.
E temos que refletir isso de maneira séria. Será, meus amados, que Cristo é testemunhado na nossa vida diária, ao passo de as pessoas olharem para você e ver o Senhor Jesus? Olhar para Tiago e dizer assim: eu estou vendo Jesus. E é isso que significa a palavra cristão. É olhar para o indivíduo e ver as características de Cristo. Paulo continua dizendo: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus sabia perfeitamente o que era viver aqui na dependência. Nosso Senhor Jesus sabia o que era viver na dependência dele como homem, mas vivia na dependência do Pai. E o que Jesus está desejando para os seus discípulos é que, após a sua ida, os discípulos também aprendessem a viver na dependência dele. Nós precisamos, meus irmãos, viver na dependência de Cristo. Nós precisamos agir como Cristo agiria. Nós precisamos testemunhar com a nossa ética, com a nossa moral, com todas as práticas que nós temos no nosso dia a dia, com o nosso vestir, com o nosso falar, com os nossos negócios, com a nossa família, com o nosso padrão de vida. Todas essas coisas devem testemunhar a Cristo. Jesus continua falando sobre a relação dessa unidade e da importância dessa unidade com Ele para a preparação da missão, para os discípulos poderem viver agora sem Ele. Versículo 11. Jesus agora enfatiza que Ele não estaria mais com eles. Já não estou no mundo. E olha só como Jesus, na sua onisciência, trata a ideia da sua ida como certa aqui. Jesus já enfatiza: já não estou no mundo, apesar de naquele momento ele estava, mas Jesus já sabia que a sua hora tinha chegado. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Nova fase da oração do Senhor Jesus. Pai Santo, Jesus enfatiza agora: guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. E aí agora, olha só como é interessante essa oração de Jesus aqui. Jesus começa pedindo para o Senhor guardar eles, porque o mundo os odiaria. Depois Jesus começa a falar sobre essa perfeita unidade. Tanto essa unidade com Ele, mas agora a unidade geral do corpo de Cristo. Nós como unidade, todos juntos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós fazemos parte dessa unidade que nos levará adiante, que nos fará chegar até o fim, que nos fará cumprir a missão. Veja, Jesus ora para que o Pai proteja os seus discípulos em seu nome. Isso significa uma proteção sobre o caráter do poder de Deus, preservando todos esses filhos da apostasia do mal. Qual é o maior risco de quando o crente está desprotegido? Sabe qual é, meus irmãos? Um dos maiores riscos do cristão: apostatar a sua fé. Esse é um dos maiores riscos do cristão. E às vezes eu gosto de falar sobre apostasia, apesar do nome significar negação, mas eu gosto de derivar um pouco essa palavra, para nós entendermos que pode sim existir a apostasia final, que é negar a Cristo de maneira completa. Esses aí nunca foram alcançados pela graça de Cristo. Mas é possível que se negue a Cristo parcialmente, quando nós não temos vidas que testemunham que Cristo vive em mim.
é aqueles que nós olhamos e nós não conseguimos ver. Que na verdade aquele proceder nega Cristo. Aquela forma de proceder nega Cristo. Aquela forma simplesmente não identifica aquele indivíduo com as características desse Deus relacional. É como essa pessoa de fato não conhecesse Jesus. É como essa pessoa não conhecesse Deus. Meus amados, nós temos que refletir, porque nesse mundo que nós estamos, nós somos tentados a viver dessa forma. Esse mundo seduz, mas ele seduz para levar à destruição. Lembre que o mundo vos odeia. Seduz-nos para levar à prisão. Satanás, inclusive, usa o sistema desse mundo para isso. Para seduzir. Para levar os homens a não se parecerem com Cristo. O objetivo, inclusive, de Satanás é profanar a Deus. Longe de nós, meus amados, profanarmos a Deus com o nosso proceder. Que possamos dia a dia refletir se o nosso proceder não está profanando Jesus e não está profanando as características desse Deus pessoal e relacional que nós dizemos que conhecemos. A relação íntima com Cristo é o que vai definir de verdade o sucesso da vida desse crente. Lembra que no capítulo 15 nós estudamos que Jesus era o quê? Capítulo 15 do livro de João. Jesus é a videira, né? Inclusive o discurso começa assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais, e mais, e mais. Esse deve ser o desejo do coração de todo filho de Deus, produzir mais, e mais, e mais. Está intimamente ligado com a pessoa de Cristo, e não só no sentido salvífico, não só gozando das bênçãos, mas também desfrutando do que é ser um filho de Deus, do que essencialmente é transmitir o que é ser um filho de Deus, que é de verdade ser luz no mundo de trevas, ser sal no mundo insosso. É isso que nós precisamos. Quando Jesus está orando, Ele está com foco nestas coisas. Ele está orando para que nós possamos fazer o que Ele começou a fazer. Ele está orando para que os discípulos dessem sequência àquilo que Ele iniciou. Versículo 13. Mas agora, vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Uma alegria completa. Veja, essa alegria não é meramente uma alegria emocional. Jesus estava vislumbrando essa alegria completa, que era estar de volta aos braços do Pai. O apóstolo Paulo também falou isso, né? Abramos aí nossas Bíblias para Filipenses capítulo 1, verso 23. Filipenses capítulo 1, verso 23. Diz: ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é o quê? Incomparavelmente melhor. Jesus disse que o gozo completo estava prestes a acontecer quando ele voltasse ao Pai. Aqui Paulo diz que o quê? Que queria muito. Ele diz: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Eles olham, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. E dentro de afirmações tão fortes, meus amados, veja o quanto o mundo nos seduz.
Veja o quanto, às vezes, as perspectivas e os anseios desse mundo fazem nós perdermos essa esperança e essa alegria. De olharmos para a nossa vida aqui, terrena, como de verdade passageira. De encararmos aqui como peregrinos que não estamos querendo construir nada e nem levar nada daqui. Que estamos olhando para a morada celestial e desejando ela e não evitando. Que a morte seja um desejo para a gente. Que Paulo fala o quê? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Para essas palavras fazerem sentido na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos estar unidos com Cristo. Para que essas palavras não sejam palavras vãs, poéticas, que às vezes parece poesia, né? É tão lindo dizer isso, né? Mas isso é verdade na sua vida, isso é verdade na minha vida. Queremos de verdade dessa forma. Estamos realmente ansiando todos os dias partir e morarmos com o nosso Deus. Ou levantamos da nossa cama pela manhã e pensamos várias coisas antes de pensarmos em morarmos com Deus. Isso é importante, meus amados, porque quando nós começamos a olhar para cá e ficar seduzido com as coisas daqui, nós começamos a perder essa esperança tão maravilhosa. Essa alegria que é uma alegria que o Senhor Jesus sabia de fato que era. A mesma alegria que o apóstolo Paulo aqui também reflete. Capítulo 14, versículo 14. Eu lhe tenho dado a tua palavra e o mundo vos odiou. A ênfase de Jesus agora vai ser exatamente nessa mesma perspectiva que eu estava falando. Jesus quer mostrar o antagonismo do mundo. E que esse antagonismo do mundo tem que ser entendido por nós, para que nós não amemos a ele. João, quando ele está escrevendo a sua epístola, diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, e o mundo passa bem como todas as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Como é fácil falar isso, meus amados irmãos, mas certamente é um desafio viver isso. Jesus fala: eu vos tenho dado a tua palavra e o mundo vos odiou porque eles não são do mundo. E realmente, meus irmãos, quem dera que de verdade nós não sejamos e que realmente o mundo nos odeia. Porque Jesus Cristo diz: eu também não sou. Se ele não é, nós também não devemos ser. E agora ele diz: não peço que eu tire do mundo, e sim que eu guardes do mal. Olha só, Jesus sabia que muitos sofreriam no mundo, muitos morreriam. Jesus diz: eu não peço que o Senhor tire deles, mas eu peço que o Senhor faça isso que o Senhor fez comigo. Me guarde, me proteja. E certamente, irmãos, o Senhor está sempre pronto a guardar-nos do mal, a guardarmos do mundo, a guardarmos da possibilidade de negarmos a Ele e da possibilidade de apostatarmos. Deus tem todo o interesse de que nós mantenhamos fiéis. Pode ter certeza que Ele tem todo o interesse. Nós precisamos também ter interesse de ser fiel ao Senhor. Lembrem-se, os valores do mundo distinguem-se dos nossos. Os nossos valores são muito diferentes dos valores do mundo. Quando nós olhamos para o mundo, devemos realmente sentir repulsa. E o mundo, quando olhar para nós, deve sentir estranheza. Essa relação deve ser, porque são valores distintos. E durante essa missão que nós temos, que nós vamos ter,
que é o que Jesus vai falar no versículo 17. Essa missão de levar adiante, né? Essa missão que os discípulos ali imediatos tinham de levar adiante, isso era fundamental para eles. Aqueles discípulos estavam próximos de perderem tudo. Aqueles discípulos que viveram com Jesus perderam família, perderam casa, perderam posses, e todos eles perderam a vida por causa de Cristo. Então veja como era importante. Jesus está orando para que eles fossem livres da possibilidade de negar. Versículo 17, último versículo para nós finalizarmos. Jesus agora finaliza o seu último pedido para os seus discípulos que estavam ali. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Entenderam agora? O objetivo da oração de Jesus? Jesus está orando porque Jesus também ia enviar eles para o mundo. Jesus está orando aqui porque ele sabia que eles tinham uma missão. Eles completariam aquilo que ele iniciou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é a favor deles que eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João começa dizendo que a palavra se fez carne e habitou entre nós. O Logos se fez carne e habitou entre nós. E o texto diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O nosso Senhor Jesus, como a sua revelação completa. Aquilo que o Senhor Jesus, inclusive, inspirou através do Espírito Santo, homens a escreverem. É tudo, meus irmãos, que aqui nós temos para poder viver. Jesus revelou, através do Espírito, tudo aquilo que nós precisamos saber e conhecer, para vivermos uma vida o quê? Santa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Imagine que para essa carreira que nós temos que percorrer neste mundo, pregando o Evangelho, a santificação, a identificação com Cristo, ela é fundamental. Como nós convenceremos o mundo, se nós não convenceremos nem a nós mesmos? Como é que o mundo vai olhar para você e enxergar Cristo se você não for santo? Se a sua vida não testemunhar essa verdade? Se a Escritura e o conhecimento moral, ético que está aqui, não for aquilo que reflete as suas ações? Quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviastes e eu testemunhei essa santidade, eu também envio aos mundos, para que eles também testifiquem sobre essa santidade, e que através disso, esses discípulos confrontem o mundo. Nós sabemos que a oração de Cristo foi atendida. E nós estamos aqui hoje, porque aqueles discípulos fizeram isso. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque aqueles discípulos foram verdadeiros cristãos. Nós estamos aqui porque aqueles discípulos de verdade guardaram todas as perspectivas éticas e morais da verdade. Guardaram a palavra de Cristo. Viveram, como o apóstolo Paulo diz, não era eles que viviam, mas Cristo vivia neles. Meus amados, que possamos ser de igual modo. Que essa oração de Jesus nos motive a assim fazermos, a dedicarmos nossa vida a sermos assim como Ele foi, dentro desse conhecimento que nós temos dEle, para que nós possamos cumprir essa missão tão especial que Deus nos confiou. Enquanto nós estivermos aqui, nós possamos cumprir essa missão com diligência. Mas, meus irmãos, acima de tudo, esteja no nosso coração a vontade de morar com Ele, que certamente é incomparavelmente
melhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo estudando a Tua Palavra. Senhor, quão profunda é essa oração de Cristo. E é por isso que João deixou claro que Ele nos amou até o fim. Mesmo, Senhor Deus, na iminência do seu sofrimento, Jesus Cristo pôde olhar para os seus discípulos e amá-los tão profundamente, pedindo, Senhor Deus, pela vida deles. Obrigado, querido Deus, pois podemos nos relacionar com Ele hoje. Podemos, Senhor Deus, desfrutar esse relacionamento pessoal com o nosso Senhor Jesus, através, Senhor Deus, do Espírito. Obrigado, querido Deus, ajuda a Tua igreja a dia, Senhor Deus, testemunhar isto. Ajuda essa igreja, Senhor Deus, e a cada membro dessa igreja, a cada irmão que aqui está, a cada pessoa que o escuta, poder, Senhor Deus, anelar essa identificação íntima com o Senhor Jesus. E para que, Senhor Deus, no final de nossas vidas possamos olhar para trás e ver, Senhor Deus, muitos frutos, porque vivemos dependendo da videira que é o nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, cuida de todos nós, agradecemos, pedimos agora por esse momento da ceia que iremos realizar. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.